Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou Pedro Czai, professor universitário e deputado federal, e hoje vamos fazer uma live para dialogar sobre a autonomia do Banco Central. O que é a autonomia do Banco Central? Qual é a tarefa, a função, a responsabilidade, os objetivos de um Banco Central num país como o Brasil? E temos hoje, com o apoio da nossa bancada catarinense, dos nossos colegas deputados estaduais, Padre Pedro, Luciane, Sareta e Fabiano da Luz, junto com a nossa direção estadual do Partido dos Trabalhadores, o meu colega, fomos colegas junto, o deputado Décio Lima, hoje é o nosso presidente, e tantas páginas nas redes sociais que vão transmitir este debate com um dos maiores especialistas sobre economia e sistema financeiro, e uma longa experiência, não só como acadêmico, como escritor, mas com experiência concreta no sistema financeiro nacional, no sistema financeiro mundial, no FMI, nos BRICS. Apresento aqui Paulo Nogueira Batista Júnior. O Paulo Nogueira Batista Júnior é o nosso convidado especial de hoje, porque amanhã já tem o debate e a votação do PL sobre a autonomia do Banco Central, sobre o projeto de lei sobre o câmbio, e vamos fazer uma semana de debate do dia 23 a 26 sobre a reforma do sistema financeiro brasileiro. E hoje é um pontapé para discutir esses projetos de lei e um pontapé para também nos preparar para pensar propostas e respostas ao que está aí hoje no Brasil. Paulo Nogueira Batista Júnior, muitos de vocês já o conhecem, economista, foi diretor executivo pelo Brasil e outros países no FMI, no Fundo Monetário Internacional, em Washington, de 2007 a 2015, foi vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que tinha sede em Xangai, e no período de 2015 a 2017, Paulo Nogueira Batista Júnior ajudou a construir esse Banco do Desenvolvimento dos países dos BRICS. Anteriormente, foi secretário especial de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento de 1985 a 86, na gestão João Sayad, assessor para assuntos de dívida externa do Ministério da Fazenda, no período de Wilson Funaro, 86 e 87, chefiou o Centro de Estudos Monetários de Economia Internacional da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, 86 e 89, pesquisador visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 96, 98 e depois 2002, 2004, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, desde 89, e que atualmente está licenciado. Autor de alguns livros, que eu tive também a alegria de ler alguns deles: Mito e Realidade da Dívida Externa Brasileira, Da Crise Internacional à Moratória Brasileira, A Economia Como Ela É, e o Brasil e a Economia Internacional, Recuperação e Defesa da Autonomia Nacional. E agora, em 1919, pela editora Casa da Palavra e Leia, lançou o livro O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, Bastidores da Vida de um Economista Brasileiro no FMI e nos BRICS, e outros textos sobre nacionalismo e nosso complexo de vira-lata. Obrigado, Paulo Nogueira Batista Júnior, por aceitar o nosso convite. Em nome da nossa bancada federal também lhe agradeço a disposição. E vamos começar com uma pergunta elementar para um professor, que tem muitos internautas de diferentes segmentos da sociedade. Quando se fala em Banco Central, antes de nós falarmos da autonomia, o que o Guedes e o Bolsonaro querem fazer com o nosso Banco Central, com o nosso sistema financeiro brasileiro, com a nossa economia, vamos fazer uma pergunta elementar. Qual é o objetivo de um banco central de um país como o Brasil? Qual a função? Qual a tarefa? O que um banco central afeta a vida do nosso povo? Afeta o povo brasileiro, por exemplo, aqui no nosso país. Qual é a função de um banco central
num país como o Brasil. Muito obrigado, Paulo Nogueira, pela tua disposição e bem-vindo à nossa live. Boa noite, deputado. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando. Essa é uma questão fundamental. Em todas as economias modernas, nos sistemas financeiros modernos, existe um banco central que tem funções centrais, como diz o nome, na economia e no sistema financeiro em especial. O Banco Central é chamado às vezes de banco dos bancos, porque ele tem a tarefa de cuidar da regulação e supervisão do resto do sistema bancário. Ele tem a tarefa de executar a política monetária do país, regular os meios de pagamento e as taxas de juro, a política cambial de um país. Ele frequentemente, como no caso brasileiro, é o depositário das reservas internacionais do país e, portanto, gere essas reservas. Enfim, ele desempenha uma série de atribuições da maior importância. Por isso é que toda discussão sobre reforma do Banco Central, projetos de lei referentes ao Banco Central, sempre são muito polêmicos, sempre são acompanhados com muito cuidado pela sociedade, porque mexe no Banco Central, você mexe numa parcela, numa pata, digamos assim, importante da política econômica e da economia de um país, né? Por isso é que toda vez que se propõe uma mudança mais fundamental no Banco Central, seria importante que houvesse uma discussão pública. Não é o que está acontecendo agora. Estão propondo um projeto de lei de autonomia do Banco Central que vai à votação. Vamos tentar fazer votação amanhã no plenário da Câmara, como o deputado certamente sabe melhor do que eu. E não houve discussão profunda do tema. Do tema já houve no passado, inclusive no meu livro, esse que você teve a gentileza de citar, Pedro, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, é um capítulo que trata da questão do Banco Central, da autonomia do Banco Central. É um tema antigo, mas não houve a discussão pormenorizada deste projeto que está em vias de ser aprovado, infelizmente, sem uma discussão adequada. Não sei se respondi bem a sua pergunta. O Banco Central é normalmente uma entidade complexa, não muito transparente. Eu tentei dar uma ideia geral do que significa o Banco Central para uma economia como a brasileira. Muito bom. Se o Banco Central é o banco dos bancos, que controla a política monetária, controla juros, controla, de certa forma, a política econômica de um país e controla a relação com os demais bancos no sistema financeiro. Se esse papel é tão forte e grande, como que o governo quer dar autonomia para o Banco Central? Explica para nós o que é esse conceito de autonomia. Uhum. É autonomia do governo de plantão, mas então quem vai mandar no Banco Central? Fala um pouco sobre esse conceito e sobre essa compreensão da gravidade e profundidade com que esse projeto, se aprovado, vai repercutir na política econômica, na sociedade e no futuro do Brasil. Explica para nós. O que é essa autonomia? A autonomia não é uma coisa boa? Não é uma coisa positiva? Depende, né? Não há consenso entre os economistas sobre essa proposta de autonomia do Banco Central. Foi uma proposta que ganhou muito apoio, entrou em moda, de certa maneira, nos anos 90 do século XX, continuou no início do século XXI, mas já está retrocedendo no mundo, porque crescentemente se percebe a importância de manter o Banco Central estreitamente ligado às autoridades econômicas e não independente ou autônomo em relação a elas, né? Mas aqui no Brasil, eu costumo dizer que nós temos uma ortodoxia de galinheiro na área econômica e nós temos aqui uma versão caricata, simplificada do que foi a ortodoxia dominante nos Estados Unidos, na Europa, há 10, 20 anos atrás, né? E nós estamos atrasados nessa discussão, nós estamos embarcando numa canoa que eu diria que é furada, embora isso seja bastante discutível entre economistas. Por que é furada? Porque, deixa eu primeiro explicar o ponto de vista dos que defendem a autonomia. O que eles alegam é o seguinte: o Banco Central cuida da inflação, cuida da moeda. É importante isolar o Banco Central das influências nefastas dos políticos, dos parlamentares, dos partidos, dos governos. Deixar o Banco Central entregue a uma tecnocracia que vai gerir esse banco de acordo com critérios puramente técnicos. O que tem de errado nessa ideia? O que tem de errado é muita coisa. Por exemplo, uma tecnocracia não existe um espaço vazio. Ela não obedece a teorias puras. Ela executa políticas monetárias e outras no âmbito do Banco Central
que são controvertidas, têm consequências políticas e sociais. Portanto, não podem ficar fora da órbita de decisão pública, de decisão política, né? E depois, uma coisa muito básica que os defensores da autonomia não consideram: o Banco Central, a política monetária, é uma parte integrante de algo maior, que é a ação econômica do Estado, é a política econômica nacional. E é temerário deixar o Banco Central operar em faixa própria. Eu sou daqueles economistas que acreditam que, ao contrário, o Banco Central precisa estar coordenando-se, precisa estar se coordenando com as autoridades fiscais e o resto do governo, o resto do poder público, né? Ótimo. Acho que deu uma travadinha aqui na tua internet, Paulo. Está me ouvindo, Paulo? Então, enquanto o Paulo não retorna, o que o Paulo está dizendo? Que o Banco Central é um instrumento fundamental e importante da política monetária, do controle da inflação, da taxa de juros, mas, ao mesmo tempo, o Banco Central não pode ser autônomo e independente da autoridade econômica e da autoridade política, ou seja, da política econômica que está sendo construída num país como o Brasil. Para onde vai o Brasil economicamente e socialmente enquanto desenvolvimento? E aí subordina o Banco Central a essa perspectiva. A crise de 2008, nos Estados Unidos, que refletiu sobre o setor financeiro mundial, europeu, e depois atingiu nós aqui a partir de 2014, mostrou que a autonomia e independência do setor financeiro, dos bancos centrais, não produz estabilidade. Então, por isso que eu queria, se o Paulo voltou... Voltei. Voltou. Então, eu estava fazendo só uma síntese da sua fala. O que você está falando na prática é que, primeiro, propor a autonomia do Banco Central é uma proposta atrasada, que o próprio mundo já reviu essa posição a partir da crise de 2008 nos Estados Unidos. Segundo, você diz claramente que a política econômica, ou seja, a autoridade econômica, junto com a autoridade política, que produz política econômica, que subordina o Banco Central, e não o Banco Central que subordina a política econômica. Explica um pouco melhor isso, do ponto de vista, por que Guedes e Bolsonaro não querem ter poder sobre o Banco Central? Quer passar para o mercado? Quem então vai ter poder sobre o Banco Central? É o setor financeiro brasileiro? É isso que eu estava tentando dizer quando caiu a nossa conexão. Na realidade, embora o Banco Central deva ser, na teoria, o banco dos bancos, ele frequentemente se vê capturado pelo sistema bancário privado, pelos grandes oligopólios bancários, que passam a controlar o regulador, a capturar o regulador. É uma inversão de papéis, né? E isso aconteceu em larga medida no Brasil, através da chamada porta giratória, que faz com que altos executivos do sistema financeiro privado, ou às vezes nem tão altos assim, entram no comando do Banco Central, passam um tempo a serviço do Banco Central, dançam conforme a música e voltam para posições confortáveis nos bancos privados. E às vezes voltam outra vez ao Banco Central, valorizando ainda mais o seu passe. É uma porta giratória, sabe? Que acontece também em outros países. Nos Estados Unidos fala assim, revolving door, porta giratória. Então, se você se limita a cortar os laços que ligam o Banco Central com o governo eleito, com o poder político, mas mantém os procedimentos, as práticas que subordinam o Banco Central ao setor que ele deveria regular, que é o setor bancário, você está dando um tiro no pé. Você me pergunta por que Paulo Guedes faz isso? Bem, eu acho que ele que deveria responder, mas o Paulo Guedes é um defensor de uma agenda ultra arcaica, não só na questão do Banco Central, mas em outras. Eu até compreendo que o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, queira maior autonomia. Todo mundo quer autonomia para si. Mas que o Paulo Guedes abra mão de poder para dar mais poder a um Banco Central que não é autônomo em relação a interesses privados, isso fica, à primeira vista, difícil de entender. Realmente difícil de entender. Há uma mistura aí de interesses privados com públicos, uma promiscuidade que nós teríamos que estar combatendo e não reforçando com esse projeto de lei. Porque você veja, hoje qual é a situação? Como os diretores do Banco Central, o presidente e os diretores, são demissíveis
pelo presidente da República a qualquer momento, você tem uma situação em que há um contrapeso, ainda que frágil, à influência dos bancos privados sobre o comando do Banco Central. Se você remove esse contrapeso, aí o Banco Central vai ficar à mercê de interesses financeiros privados, sabe? Eu iria numa direção totalmente distinta. Eu colocaria areia nas engrenagens da porta giratória, sabe? Olha aí, Paulo. Então, nós até fizemos uma provocação dessa live, nesses 30 minutos que nós temos aqui de conversa, a votação na Câmara dos Deputados amanhã, que dá autonomia ao Banco Central, esse título que nós falamos aqui, vamos entregar o Banco Central aos banqueiros, o que você está dizendo? Que já, de certa forma, já se inverteu e parte já da autonomia já foi do Banco Central, porque não é autonomia, é autonomia e independência em relação ao governo, autoridade política e econômica, independência e subordinação aos banqueiros, ao setor privado, do sistema financeiro, que quer cada vez mais a política do Banco Central a seus interesses. Então, o título caminha nessa direção. Vamos entregar o Banco Central aos banqueiros se nós não dermos a autonomia do Banco Central? O projeto de amanhã completa o serviço, completa esse quadro em que o Banco Central já é excessivamente dependente do sistema financeiro. Então, é uma falsa autonomia que se dá. É real no sentido de que é autonomia em relação ao governo eleito do momento, não é? Mas é falsa no sentido de que não se cuida da verdadeira dependência do Banco Central, que é a dependência em relação aos interesses financeiros privados, você compreende? Isso é uma coisa que se estabeleceu ao longo de décadas, sabe? Você lembra do Severo Gomes, aquele Sim. senador do PMDB de São Paulo? Ele costumava dizer, quando a esquerda do PMDB, nos anos 80, defendia a estatização dos bancos, ele dizia: eu já me daria por satisfeito se eu conseguisse estatizar o Banco Central. Então, Olha aí. a estatização do Banco Central é algo que ainda não foi feita completamente, entende? Sim. Porque se nós tivéssemos uma verdadeira reforma do sistema financeiro do Banco Central em vista, a preocupação seria dizer o seguinte: como é que o Banco Central pode exercer as suas funções clássicas? Como é que ele pode exercer com independência, com critério, com autonomia, a função de regular e supervisionar os bancos? Não poderá fazê-lo adequadamente se os diretores do Banco Central estão de olho no emprego futuro que terão nesses mesmos bancos. Sim. Porque Que é o que eles... você chama aí da porta giratória. A porta giratória. Hoje você tem um sujeito no Banco Central. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, o sujeito que foi presidente do Banco Central no governo Temer, o Ilan Goldfein. Qual foi a trajetória dele? Ele foi primeiro para um banco, aí foi para a direção do Banco Central no governo Lula, junto com o Meirelles. Saiu para o Itaú, valorizou seu passe, aí voltou para a presidência do Banco Central. Saiu da presidência do Banco Central, foi para o conselho do Credit Suisse. É uma dança, entende? O sujeito circula nesse ambiente. E é claro que o Ilan Goldfein só conseguiu tudo isso porque, enquanto presidente do Banco Central, dançou conforme a música composta e ditada e regida pelos interesses financeiros privados. Eu estou dando um exemplo, dando nome aos bois aqui, mas poderíamos dar outros. São tantos. O Roberto Campos Neto, que hoje é presidente do Banco Central, veio do Santander. Vamos fazer uma aposta? Para onde irá o Roberto Campos Neto depois de sair do governo, do Banco Central? Muito provavelmente volta para um cargo importante no sistema financeiro privado, desde que ele, enquanto presidente do Banco Central, não sacuda a macacada, entende? Uhum. Mantenha os grandes ganhos do setor financeiro. Mantenha as regras do jogo, mantenha os interesses permanentes do sistema financeiro, entende? E não tem nada contra o Banco Central, claro, vamos ser claros, o Banco Central tem que zelar pela estabilidade e pela saúde do sistema financeiro. Isso é básico. Mas isso não significa favorecer os preconceitos, os interesses de curto prazo, imediatistas dos bancos. Vou dar um exemplo concreto. No Brasil, um dos grandes problemas do sistema bancário é a falta de concorrência em muitos setores. Nós temos um oligopólio. O que o Banco Central faz para combater esse oligopólio? Não muito. Produz muitos estudos para mostrar que o oligopólio não é tão danoso assim.
Faz o inverso. Você vai lá nos estudos do Departamento 5 Econômico do Banco bancos Central. controlam 80% do... E você vai lá no Departamento Econômico do Banco Central, tem vários estudos econométricos mais ou menos sofisticados, tentando mostrar que essa altíssima concentração do sistema bancário brasileiro não influi sobre as taxas de juros cobradas pelo sistema. É um resultado, digamos assim, contraintuitivo, né? Sim, sim, e fora da realidade, que o povo diga quanto de juros nós pagamos nesse país, né? Você não Exato. acha? Falou de juros, para falar com, assim como o conjunto da sociedade que está nos acompanhando. A taxa de juro, a taxa Selic está baixa, mas tem uma fórmula que o povo não entende, que define uma das taxas mais altas do mundo, o Brasil. Pega o varejo, compra um equipamento, quanto se paga de juro, né? Compra um equipamento, compra um carro, compra um eletrodoméstico. Como é que está esse Brasil? A desconcentração é um problema? A taxa de juro no mercado, a não tributação, o que está pegando que nós deveríamos avançar no controle do Banco Central, na taxa da inflação, que é importante, mas e essa taxa de juro que o setor financeiro cobra de uma pessoa comum, que o setor produtivo cobra? Está misturado, uma empresa que vende eletrodoméstico tem uma financeira junto. E às vezes a financeira tem mais lucro que o percentual do eletrodoméstico. Essa mistura toda, tudo, não é o grande problema do Brasil, que é a financiarização da economia, o setor financeiro mandando na economia, a taxa de juros no varejo para o povo simples, povo humilde que compra, às vezes paga 2 vezes a mesma mercadoria. Como é que resolve isso? É um É grande dando autonomia para o Banco Central ou fazendo mudança? É um grande mecanismo de concentração de renda, né? Porque todas as pessoas mais pobres que querem ter acesso a consumo só conseguem com crédito, né? Porque não tem renda para pagar à vista, né? E quando conseguem comprar, conseguem com crédito, passagens aéreas, eletrodomésticos, etc., né? E sempre tem nesses financiamentos, embutido nesse financiamento, um custo de crédito altíssimo, que é derivado. Antigamente era também a taxa básica era alta, mas hoje a taxa básica não é mais tão alta, é bem mais baixa, e você tem, na verdade, uma distância enorme entre as taxas básicas de captação dos bancos e a taxa de empréstimo que os bancos fazem. Varia de segmento para segmento, dependendo do tipo de crédito, do tipo de tomador, da existência ou não de garantias fortes, né? Mas a regra geral no sistema financeiro brasileiro é de spreads, distâncias entre as taxas passivas e ativas do sistema financeiro muito elevadas, entre as mais elevadas do mundo, né? E eu diria que uma das razões dessa distância enorme, desse spread enorme, é a força a baixa competição entre os grandes bancos, que não só esfolam o pequeno com taxas altas, mas cobram tarifas dos clientes menos aquinhoados, né? Tarifas às vezes significativas, né? Então existe todo um modelo de organização do sistema financeiro que torna... É um sistema engraçado, sabe, Pedro? Porque ele esfola o tomador, mas não dá ao sistema econômico aquilo que o sistema econômico pensa que o sistema financeiro deveria dar, que é crédito de prazo mais longo para financiar investimentos a custos razoáveis. Quem é que faz esse papel no Brasil? Tradicionalmente são os bancos públicos, o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? E também o crédito externo, o crédito de moeda estrangeira. Esse segundo ponto é ruim, porque nos leva à crise de endividamento externo, à instabilidade. O melhor é financiar o investimento doméstico com crédito interno, e o ideal seria que os bancos dessem esse crédito, mas eles não o fazem. Eles querem financiar a curto prazo e taxas altas, e quem carrega o ônus, historicamente, de financiar a longo prazo a taxas razoáveis é o setor público. Ora, o que estão fazendo agora? Na verdade, desde o governo Temer, estão desarticulando os bancos públicos, tirando os bancos públicos de cena. Isso só vai aumentar o poder do oligopólio privado. Entende? Olha, Paulo, você está falando, e esse ponto, eu queria pegar um gancho nesse ponto. Hoje à tarde eu tive com a Cressol, com o Banco de Cooperativo de Crédito. Na área de investimento, o próprio governo
Em 2 meses já foi todo o dinheiro do Plano Safra, que iria até no mês de junho, não tem mais nada. Em setembro do ano passado, terminou o dinheiro de investimento dos bancos públicos e não tem de banco privado para financiar o pequeno agricultor lá, a Pocilga, um investimento para os agricultores de médio prazo, para 10 anos. Então, a cooperativa de crédito não tem como financiar, fazer investimento de 7 a 10 anos, só pode custeio de um ano para o outro, porque não tem capital de giro. E o banco está transferindo para o privado, mas para o privado numa lógica de mercado com altas taxas de juro que inviabiliza o processo produtivo. Então, isso que eu estou falando, hoje eu vivi a denúncia e que não tem investimento público, aí não tem investimento privado, ou a taxa de juro lá nas alturas que inviabiliza o investimento. Então, estou vivendo isso na prática a partir dos depoimentos que foi dado hoje pelas próprias cooperativas de crédito no Brasil inteiro. Não é só a Cressol, é Sicredi, é Sicobi, e eles discutem isso. Tem que desconcentrar, tem que botar o banco do BNDES, que agora está retirando dinheiro, voltar a ser banco do desenvolvimento. E você fez parte do BRICS. O BNDES não está também, como dá autonomia ao Banco Central, também invertendo os seus valores. O Banco de Desenvolvimento do BNDES não deveria ser o crédito a médio e longo prazo, investimento para o setor produtivo brasileiro? Como é que você vê o sistema e a reforma do sistema financeiro brasileiro, que nós vamos ter oportunidade, você vai também ser um dos palestrantes, autonomia do Banco Central, entregar para os banqueiros a política monetária e tirar da autoridade econômica e política. Segundo, continuar concentrando nos grandes bancos o controle monetário. Por onde passa, então, uma reforma do sistema financeiro que motivaria aquele que está nos assistindo a dizer, tem que mudar a política, tem que mudar a economia e tem que mudar o sistema financeiro. Por onde passam essas mudanças? Que nós já estamos há 27 minutos e mais para propostas finais de considerações suas aí. Tem alternativa? Quais são? Deputado, nós vamos poder discutir isso nessa jornada que vocês estão propondo de reforma do sistema financeiro. É uma questão ampla, né? Não é fácil de encaminhar. Eu só diria a você que nós temos que fazer tudo o contrário do que está sendo feito agora no governo Bolsonaro e antes no governo Temer, né? Essa agenda, que eu chamo de ortodoxia de galinheiro, é uma agenda atrasada, imprópria para países em desenvolvimento. Por que é ortodoxia de galinheiro? Fiquei curioso agora. É porque a ortodoxia é muito simplória, entende? Ela copia de forma caricata aquilo que era ensinado nos Estados Unidos há 20 anos atrás, entende? E os próprios Estados Unidos já estão caminhando em outra direção. Vou te dar um exemplo, estamos falando de bancos, né? Os americanos se deram conta de que precisam criar bancos públicos. Estão criando já no governo, né? já no governo Trump. E com o Biden essa tendência vai aumentar. E nós aqui estamos botando areia nas engrenagens dos nossos bancos de desenvolvimento, para dizer o mínimo, né? Há um plano de esvaziamento desses bancos. O que o BNDES está fazendo? Está sendo forçado a antecipar a devolução dos recursos que o Tesouro adiantou ao BNDES nos anos recentes. Antecipar, ou seja, é como se o BNDES não tivesse nada que fazer. Paga antecipadamente as suas dívidas com o Tesouro porque não tem nada que fazer, não tem financiamentos, não tem investimento para financiar, está tudo ótimo na economia brasileira, né? Estamos com a taxa de investimento maravilhosa. Então, tudo que é o contrário do que deveria ser feito, né? Com o Banco do Brasil, o ministro da Economia chegou a se referir ao Banco do Brasil nos termos mais chulos. Vamos privatizar essa droga, para não dizer coisa pior, né? Sim. Então, veja bem o que isso quer dizer. Quer dizer que a falta de compostura, de noção do governo, que desvaloriza os ativos que tem, que desvaloriza, até para quem quer vender, você tem que valorizar o que quer vender, né? Mas não, eles prejudicam, não preparam o terreno nem para a privatização que eles dizem querer, né? Então nós temos que retomar os bancos públicos, temos que estatizar o Banco Central, como dizia o Severo Gomes. Não é politicamente difícil, mas não é tecnicamente difícil, sabe? Eu até propus aos deputados do PT e aos assessores do PT na Câmara e também do PCdoB que fizessem algumas emendas ao projeto de lei que vai à votação amanhã. E uma delas é criar uma quarentena mais sólida
para esse pessoal que está na porta giratória. Sabe? Quer ir para o Banco Central? Sim. Mas você não sai do Banco Central e simplesmente vai para o setor privado com as informações privilegiadas que você adquiriu para ganhar dinheiro no mercado privado, depois de passar pelo Banco Central. Não, tem que ter uma quarentena. A quarentena tem que ser mais longa, no meu entender, do que no projeto, que é apenas 6 meses, e mais ampla. Não adianta dizer que o sujeito não pode se empregar no sistema financeiro nos primeiros 6 meses depois do seu serviço no Banco Central. Tem que ser 1 ano, como eu disse, e tem que ser em todas as entidades que, inclusive, prestam serviços de consultoria, assessoria, de qualquer natureza, a bancos. Isso não é muito fácil, né? Eu estou no Banco Central, sou diretor, aí saio, me emprego numa empresa, viro sócio de uma empresa de consultoria, e com o meu nome de ex-diretor do Banco Central, faço fortuna para mim e para os meus sócios, né? Com as informações que eu adquiri no exercício do cargo público. Não pode. Tem que ter uma quarentena longa e uma quarentena mais rigorosa que essa que está no projeto que vocês vão votar, considerar amanhã. É isso. Muito bom, Paulo. Então, tem futuro, dá para fazer as reformas, dá para fazer a reforma do sistema financeiro, e eu quero convidar a todos, no dia 23, o Paulo Batista vai ser um dos palestrantes sobre essa da experiência internacional que o Paulo Nogueira Batista teve com o FMI, com os BRICS, e a partir da experiência com os bancos centrais e como deve ser o Banco Central brasileiro. Depois nós vamos ter o debate sobre bancos públicos, financiamento do desenvolvimento e crédito oficial. Vamos discutir a desconcentração bancária, redução do spread. Vamos discutir crédito cooperativo, economia solidária. Vão ter grandes especialistas do Brasil para a gente pensar um outro Brasil, onde a reforma do sistema financeiro é fundamental e estratégico, porque hoje, da forma como está, concentra, não só em poucos bancos, as operações financeiras, mas concentra a renda, concentra a riqueza nesse país em poucos. Então, Paulo, muito obrigado pela sua participação. É um primeiro pontapé, e amanhã nós vamos nos posicionar contra a entrega do Banco Central aos banqueiros, que já está parte entregue, e o Paulo Guedes e o Bolsonaro querem entregar para os banqueiros que mais lucram nesse país, e poucos, e muito lucro, para que ele volte a ter um papel estratégico no desenvolvimento do país, com menos juro e mais indução à produção econômica brasileira. Então, muito obrigado, Paulo. Não sei se quer fazer uma consideração final. Muito obrigado. Um dos maiores especialistas sobre o sistema financeiro brasileiro e mundial, com vasta experiência, vários livros publicados, vale a pena ler. O último livro que você publicou, quase que é uma experiência profissional, uma experiência política e é uma experiência acadêmica. Tu mistura toda essa experiência. O teu livro ficou rico porque você misturou a tua experiência pessoal e mostrando como você vai se fazendo nesse processo, segundo, a experiência internacional no FMI e nos BRICS, e sutilmente e às vezes explicitamente fazendo a crítica, né, ao sistema financeiro brasileiro, às políticas de governo, principalmente agora do Temer e de Bolsonaro. Por isso é um livro extremamente rico, vale a pena ler, e é um livro bom, fácil, agradável, mesmo que ele é acadêmico às vezes, mas ele conseguiu fazer um livro menos árido como outros livros que ele publicou. Então, muito obrigado, Paulo, obrigado aí pela tua atenção generosa, e vamos nos encontrar no dia 23, no ciclo de debates sobre a reforma do sistema brasileiro. Obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro, pelo convite, e bom combate amanhã no plenário contra esse projeto danoso que está aí proposto pelo governo e pelo Banco Central. Muito abraço. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. E todos que estão nos assistindo, mandam nas redes sociais para todos os deputados federais a votar contra a entrega do Banco Central definitivamente para os banqueiros. Banqueiro não pode controlar a política econômica, o desenvolvimento desse país. E, por isso, amanhã, ajude nós na mobilização. A mobilização, a luta faz a lei. Vamos derrotar o projeto que entrega o Banco Central para os banqueiros no país. Tá bom? Um abraço a todos, boa noite a todos, e até amanhã,
e vamos derrotar esse projeto de lei. Tá bom? Um abraço a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite a